falar sobre a lucratividade. Esse é o primeiro item aqui, ó, sobre uma análise fundamentalista da empresa. Pessoal, dentro da lucratividade vai ter bastante itens, só que nós vamos pegar o item chave que a gente quer analisar, que a gente escolheu como alvo para, com aquele indicador e aquela métrica, a gente sabe se a empresa é boa ou não. E essa análise, esse indicador se chama o ROI, tá? Esse indicador aqui, ó, poderosíssimo, tá? Esse indicador aqui chamado ROI. Por que ROI? Retorno, né? Essa sigla em inglês, né? Deveria ser Return on Equity, né? Algo desse tipo. Que ele avalia, na verdade, apenas o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? O ROI, ele avalia o retorno sobre o patrimônio líquido realizado pelos acionistas. Então, assim, ó, o ROI, ele é simplesmente isso aqui, ó, o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Olha, vou repetir, ó, o ROI, ele é, vou colocar aqui, ó, o lucro, tá? Lucro líquido, vou colocar só assim, dividido pelo patrimônio líquido. Dividido pelo patrimônio líquido, tá? Então esse aqui é o ROI, tá? Esse é o ROI, né? Não é o ROI com I, existe um ROI com I, ROI, retorno sobre investimento, né? Esse aqui é o ROI, tá? Ele é o ROI em inglês, ele se escreve assim, ó, em inglês, né? Tá? Pegou aí? Então aqui, esse aqui é a escrita do ROI. Só, pessoal, que o ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Bem francamente, o ROI é a capacidade que a empresa tem de gerar receita, né? Receita a partir do patrimônio líquido. Do patrimônio, né? Que na verdade é o patrimônio que o acionista tem. São eles que têm as ações, o patrimônio que ele investe, né? Então, na verdade, o ROI, ele é um indicador muito bom, mas muito bom mesmo, porque ele te dá a capacidade do retorno sobre o equity, sobre o patrimônio líquido, né? É um retorno sobre o patrimônio, tá? É a capacidade geradora de receita da empresa em cima do patrimônio líquido que ela tem. Isso é importante, tá? Se a empresa, quanto maior o ROI, né? Quanto maior o ROI, melhor, porém agregado com a gente entendendo como está o endividamento, o crescimento e as demais coisas, tá? Não adianta também ter um ROI explosivo e o endividamento também sufocado, tá? Então é um equilíbrio. A gente vai analisar o ROI e aí quando eu for mostrar na página para vocês, tá? A gente está fazendo aqui a teoria e a gente vai ver na práticazinha, quando a gente quer ver uma ação, em menos de 5 minutos a gente vai pegar isso que a gente estudou e vai analisar, vai lá em 5 minutos analisar. A lucratividade, o ROI da empresa, o endividamento como olha, está crescendo bem, governança corporativa, o preço da ação, empresa boa, a análise fundamentalista dela é boa para o longo prazo, então é top.
tá? Então é assim, ó, essa parte é a parte do ROI, tá? Dentro da lucratividade, a gente escolheu o ROI para analisar. A empresa pode ter um ROI de... aí a mesma coisa vem a métrica, né? Ela pode ter um ROI negativo. Tem empresas que estão com ROI negativo. Eu vou investir numa empresa que está com ROI negativo? Obviamente que não, tá? Então, assim, uma empresa que tem um ROI de 10%, empresa muito boa, né? Ela está me dizendo que com o patrimônio dela, que ela tem o patrimônio líquido, ela tem a capacidade de estar gerando 10% em cima daquilo, tá? Um ROI de 15% é um ROI excelente. ROI de 18%, 20%, tem empresas que têm ROI de 30%, 25%, tá? E aí a gente vai lá na frente e você vai entender, você vai fechar as pecinhas. Mas a princípio você tem que entender isso aqui, ó. O ROI é o retorno sobre o equity, ou o retorno sobre o patrimônio líquido, né? É a divisão aqui entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. Então, é o poder de gerador, é o poder de gerar caixa, de gerar receita em cima do patrimônio líquido. Me mostra como a empresa ela tem, como ela é sadia na sua geração e no seu investimento. Por isso que é retorno. Então, assim, ela tem total patrimônio, ela tem aquele patrimônio, aquele caixa, aquela máquina para gerar mais. Ele mostra a força da capacidade de geradora de renda, tá? A máquina está a todo vapor, ela mostra a capacidade que a empresa tem de gerar em porcentagem. Ela consegue gerar 10%, aumentar 15%, 20%, 25%. E aí daqui a um pouco a gente fecha a análise muito melhor e eu mostro para vocês